Boa noite a todos, boa noite, Pai Lucas. Boa noite a todos, boa noite, Mãe Michele. Boa noite. Hoje o programa está especial, Mãe Michele vai contar um pouco para vocês que estão em casa, a trajetória religiosa dela e explicar um pouco para vocês assim como ela começou na religião. Por que despertou esse desejo e essa vontade de seguir esse caminho? Então, pessoal, o programa de hoje está bem especial. Mãe Michele hoje não está vestida com seus achós, tá mais social, tá chique hoje. Vai contar a história dela, pessoal, de quando ela começou na religião. Até uma história bem legal de você assistir aí em casa. Mãe Michele. Boa noite a todos. Hoje eu não estou de Mãe Michele, Pai Lucas. Hoje eu estou de Michele. Hoje quem vai falar é a Michele, as escolhas da Michele Pessoa até chegar hoje na Mãe Michele. Né? É uma história bem bonita, bem envolvente, assim, porque é o testemunho, como se fosse um testemunho, né? De por que optar, por que escolher, por que esse caminho, tá? E tudo começou, assim, na religião para mim, quando eu tinha 8, 9 anos. Quando eu tive a perda do meu avô, que meu avô, na realidade, eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô, e eu tive a perda do meu avô. Ele não era tão próximo, mas era uma pessoa com a qual eu convivia diariamente. 2 meses após a morte dele, eu comecei com uma dor muito forte na minha perna direita. E essa dor foi aumentando, aumentando. Naquele tempo era o hospital, era o Conceição e o Lazaroto. Eu tive um tempo internada, hospitalizada no Hospital Conceição, depois eu fui transferida para o Hospital Lazaroto, e eu fiz uma junta médica com 36 médicos, e todos eles falaram que a minha mãe deveria assinar uma documentação e que iam amputar a minha perna direita, né, que em 24 horas, se isso não acontecesse, a infecção passaria para o resto do corpo e eu estaria morta. Então, a minha mãe, naquele tempo, nós morávamos em Alvorada, e tinha uma senhora, até que eu tenho tanta vontade, Pai Lucas, de encontrar essa senhora novamente. Até peço ajuda do pessoal que está em casa, porque foi ela que iniciou tudo isso. Eu nunca mais a vi, nunca mais soube notícia. Era uma senhora que morava no bairro Umbu, em Alvorada, que ela estava grávida de gêmeos. Soube depois, mais ou menos, não me lembro, que eram 2 meninos, que hoje eles... mais ou menos, eu estou com 36 anos, há 9 anos, menos 9. 27 anos, né? Eles devem estar há 25, 27 anos por aí, os gêmeos. Ela estava grávida de gêmeos com um barrigão desse tamanho, ela trabalhava com uma Maria Padilha, né? E trabalhou até a hora do parto, o nome dela era Angélica. E essa senhora, eu disse para minha mãe, no desespero, que a minha mãe retornasse ao hospital se eu estivesse sem febre, e que a minha mãe me tirasse de lá e me trouxesse até ela, que ela ia fazer uma troca com o João Caveira e eu não ia precisar perder a perna. A minha mãe sentiu muito medo, conversou com a minha avó, que na época era minha avó que me criava, e as duas foram até o hospital. Tinha essa junta médica de 36 médicos, e elas encararam os médicos, afrontaram os médicos, porque elas chegaram lá e eu estava sem febre. E elas me levaram daí até essa casa de religião. Lá nós fizemos uma troca com o Exu Caveira e eu tô com a perna aqui até hoje, né? Foi a minha primeira experiência religiosa que me deu fé, mas ainda criança, uma coisa que ainda não te desperta assim grandes, né? Porque a gente quando é criança não tem muita noção de saúde, de vida, né? A gente só, na realidade, eu nem entendia muito. Foi passando o tempo, né? Eu cresci, casei com 15 anos, fui mãe, e aí tive um problema também amoroso. Fui procurar uma casa de religião por esse problema amoroso, por esse casamento precoce, essa gravidez precoce, e entrei para a casa de religião com 15 anos e comecei a desenvolver. Minha primeira entidade foi a Maria Padilha, depois, 2 anos depois veio a Cigana. Mas também nesse período, como eu sempre falo aqui, eu queria só Umbanda e Exu, eu não queria a nação. E essa mãe de santo, ela de início me aceitou como apenas a Umbanda e o Exu, porque ela achou que depois ela mudaria a minha ideia, mudaria a minha cabeça, e o que ela não conseguiu. Então eu me afastei da casa dela, ela segurou minhas entidades, prendeu os meus Exus lá, não quis me devolver nada do que era meu, né? Porque ela queria, na realidade... Isso acontece bastante, né? O pessoal
faz a obrigação na casa e depois quer sair, a pessoa fica segurando as Não querem entidades. devolver. Mas já aproveitando essa deixa, a entidade sua está sempre com você. Essa história de eu vou prender o teu Exu Ah, eu vou acorrentar, vou... é ah, mentira, tá? O Exu, ele não é preso, ele é um Exu, ele é da rua, tá? Não existe acorrentar e aprisionar o Exu. Mas eu demorei muito tempo até ver que isso era mentira, era uma pressão, né? uma Na pressão realidade. psicológica. Né? A gente não prende, não acorrenta, mas também não acho certo estar incorporando por qualquer coisa, né? Briga com o marido, incorpora, dá um espirro, incorpora. Estoura uma pipoca e É, incorpora. tá, mas o Exu não é preso na realidade. Aí essa senhora acho que ficou revoltada e eu tive um problema de saúde, acredito que por demanda dela, por Mas feitiço. eu não queria interromper a senhora assim, mas é assim, ó. A gente escuta bastante casos assim de pessoas que usam a entidade para resolver problema pessoal. Tu conhece bastante pessoas assim, né? Conheço. Mas isso é um assunto, dá bastante assunto, pai Lucas, um pouquinho Não, mais assim, pra gente não perder frente. nada, mas pode continuar, desculpa. Tá? E assim, ó, essa senhora não aceitou o meu afastamento, outra coisa que eu discordo, a pessoa sai da sua casa porque não está satisfeita com o fundamento que você está passando, com a maneira que você a está tratando. E eu também sempre deixei bem claro que não queria saber da nação, que para mim não era o que eu queria. Eu tive essa experiência criança com o João Caveira, eu me apaixonei pelo Exu. Né? Então, assim, ó, ela fez um feitiço, eu fiquei 23 dias internada no Hospital da PUC em Porto Alegre. Isso eu já tinha mais ou menos os meus 21, 22 anos. E eu fiquei 23 dias, a minha mãe indo lá e pedindo ajuda para essa senhora, ó, vai lá, calça o hospital, tua filha de santo, faz alguma coisa. E ela dizia, não, a Michele tem que aprender que pelo amor ou pela dor. Então, assim, ó, nem pelo amor eu entrei, mas pela dor não. Acho que a gente nunca pode pegar alguém pela dor, porque a dor é o sofrimento, a dor é tudo aquilo que é ruim. E aí a minha mãe também aguardou, tomava morfina, muita dor no abdômen, fazia todos os exames e não tinha nada, não aparecia nada nos exames. A minha mãe foi procurar um senhor na Alvorada. Esse eu me lembro até hoje, ele é do Exu Pantera Negra, mas ele tem um tiriri também, que é o pai André, de Alvorada. E ele nunca foi meu pai de santo, nunca nada, mas assim, ó, nessa época, ele me tirou do hospital. Ele não me conhecia, ele pediu meia dúzia de itens para minha mãe, sem me conhecer. Na época, assim, um valor muito irrisório. Ele foi até lá, fez um trabalho. No dia seguinte, ele me tirou do hospital. Então, eu tive uma resposta do João Caveira, lá com 9 anos, depois do Exu Pantera, com mais ou menos 21, 22 anos, que me tirou do hospital. E essa mãe de santo ainda achou que eu voltaria para casa dela. Aí eu também segui adiante, né? Fui para casa de uma outra pessoa que também me enganou da mesma maneira. Me chamou lá, disse que tudo bem sem a nação. Resumindo, ela conseguiu até comprar uma ovelha e no dia que ela ia fazer o corte para Iemanjá para mim, eu peguei e saí da casa dela. Me deu uma coisa assim que eu disse, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Deixei ela com tudo, toda a obrigação lá, paga por mim, é claro. Mas deixei ela com tudo e não apareci para o ritual à noite lá, o serão da nação. Até porque eu não sou de Iemanjá, né? Quem me conhece, que sabe, eu também já joguei em vários lugares, eu sou da Oxum. Então, ela ia me dar para Iemanjá, ia fazer uma confusão na minha vida. Então, tem que ter muito cuidado, né? Principalmente você que é do povo cigano, que nem eu, porque a minha frente não é a cigana, a minha frente é a Maria Padilha, mas os nossos Exus, os nossos ciganos, a nossa Umbanda, eles elegem os locais para nós. E o povo cigano, principalmente, ele não nos deixa ficar muito tempo no mesmo lugar. Isso é normal, isso é natural, né? Nós não devemos aceitar que nos manipulem de maneira de ficar com a nossa obrigação, de ficar com as nossas imagens, de não querer entregar. Não quer entregar, pessoal? Beleza, não entrega. Você vai para uma casa, procura uma casa séria, porque a sua entidade está com você e vai aonde você for. Então, assim, ó, para resumir, né, pai Lucas? Posterior a essa casa, fui para outra casa. Uma casa que era muito brilho, muita mistificação, mas quando ainda se é leigo, porque a gente, enquanto é filho, que não é pronto, muita coisa a gente acredita, muita coisa a gente acha que é para o bem, acha que está certo. E, né, segui a minha trajetória religiosa. Aí eu acabei engravidando.
e fui uma reunião que tinha mensal nessa casa, a mãe de santo me chama, e diz que eu não posso participar da corrente, porque eu estava grávida, que isso eu poderia, a minha entidade, que já era uma entidade que já tinha alguns anos, que essa entidade poderia me machucar, poderia prejudicar. Na realidade, ela queria uma desculpa, eu acho, para me afastar da corrente. E eu aceitei, né? Passei 9 meses indo só na assistência, assistindo as sessões, levando, né, tomando um passe, para não mudar de casa, porque eu gostava de lá, estava, né, aceitando. Só que isso eu me questionava, porque aquela pessoa lá atrás, no meu passado, que me salvou, que me tirou do hospital, poxa, ela trabalhava com a Maria Padilha com um barrigão desse tamanho. Nós que somos mulheres, sabemos que uma gravidez de um bebê já é difícil, dói, é desconfortável, imagina 2. E ela até o último momento, essa pessoa que eu ainda insisto, se alguém a conhecer e ela estiver viva, estiver bem, eu gostaria de, né, de trocar uma palavra com ela, porque ela foi muito importante. Hoje eu caminho, faço tudo graças a ela, né? Não posso dizer que não. Então, assim, ó, e era uma casa muito humilde também, que é bom lembrar, porque nem sempre, às vezes, as grandes respostas estão naqueles lugares, aqueles templos deslumbrantes, aquela coisa. Às vezes, tudo isso, gente, é só fachada. Às vezes, né, Pai Lucas? Uma resposta humilde está numa vela, está na perna, ela me pediu uma perna de cera, uma coisa que é barato e fácil de encontrar. Importante também é a fé da pessoa, né? Importante é a fé. E assim, ó, aí eu fui indo nessas sessões aí, eu cheguei na frente isso já é a minha segunda gravidez, né, da Ellen. E a Ellen sempre foi um sonho, assim, de ter um menino, porque eu já tinha menina. Então eu fiz muita ecografia, muito exame. Mensalmente eu ia 2, 3 vezes ao médico, assim, na esperança de um dia a eco dar errada e ter um menino ali. Mas, né, hoje é a minha bênção, é a Ellen, né. Mas assim, ó, aí eu cheguei nessa sessão e sentei na frente de um preto velho, era uma sessão de preto velhos, nessa corrente tinha mais de 30 pessoas, e o preto velho falou para mim assim, minha filha, tá preparada para ter uma criança com problema? Daí eu disse assim, já achei estranho, né? Em primeiro lugar, se uma entidade vê que a gente tem algum problema grave, um problema sério, não é assim que se dá uma notícia, principalmente para uma mulher com 9 meses de gestação. Mas eu, super tranquila, né? Eu disse assim, não, paizinho, já fiz todos os exames, respeito o senhor, mas a minha filha tem toda a saúde do mundo. E ele disse, não, tua filha vai nascer com muitos problemas. Como eu já tinha o curso técnico de enfermagem, de instrumentação cirúrgica, eu acreditei assim, olha, se for o caso, como eu já tinha cuidado de outras pessoas, se a minha filha for com algum problema, eu vou amá-la e cuidá-la mais ainda. Mas não dei bola, levantei, agradeci o passe, voltei e me sentei na assistência. No dia seguinte, procurei a dona da casa e disse para ela, olha mãe, fulana, né, o meu irmão de corrente me disse isso, o preto velho dele, eu acho que não está correto, porque ele deveria dizer para a senhora, deveria dizer para a sua entidade, deveria dizer para o meu marido, deveria dizer para minha mãe, não chegar para uma mulher grávida de 9 meses e despejar a bomba, né? Que para mim não foi. Mas imagina se é para uma pessoa que é a primeira vez que vai na religião, né, Pai Lucas? Que choque. Que choque. A mulher pode sair dali já parindo, ou até realmente acontecer uma complicação com a criança, né? Com certeza. E ela disse, não, minha filha, eu vou deixar, isso na minha casa, se acontece hoje, eu expulso, eu mando o médium embora. Mas não, na época ela relevou, ela passou a mão por cima, disse que ele ia ficar afastado da terreira 30, 40 dias, que ia dar um gancho para ele, e ficou o dito pelo não dito. Minha filha nasceu com saúde, muita alegria, e eu aí tive um período também que me desgostei da religião. Fui para a igreja evangélica, me batizei, desci as águas, fiquei 2 anos na igreja evangélica. Então, assim, é toda uma história, só que não adianta, não estou aqui dizendo que... Aí, quando eu fui para a igreja evangélica, perdi tudo, acabou minha vida, aí foi assim, ó, foi tudo por água abaixo. Não estou falando que é Deus, respeito, acredito, nada a ver. Estou querendo dizer, assim, que a mudança de uma religião para outra, às vezes pode dar um choque espiritual e nós podemos, às vezes, ter alguns abalos, podemos, às vezes, ter alguns problemas sérios até a coisa andar novamente e se reestruturar. É natural mudar a religião e a gente acha que vai mudar, sempre vai ser para melhor, nem sempre.
porque eu acredito muito que nós temos um dom, né? E esse dom, ele nasce com a gente, nós somos escolhidos. Eu sei que eu fui escolhida pela Quimbanda, sei que eu fui escolhida pela Umbanda, não fui chamada pelo Orixá, respeito também quem cultua o santo, mas não é, e por enquanto não vai ser a minha linha. Eu sou a prova e a testemunha de que uma Umbanda bem feita, uma Quimbanda bem feita e o povo cigano, a gente consegue obter grandes e boas respostas sem necessitar, né? Não digo que é todos, mas assim, ó, no meu caso, todas as pessoas que se aproximaram de mim queriam me explorar dentro da nação. E isso eu não aceitei, porque às vezes um dom que a gente ganha de graça, ele não pode ser vendido assim como um comércio, né, Pai Lucas? Então, mãe Michele, graças a essas entidades que lhe ajudaram hoje, a senhora só está retribuindo para o pessoal a sua graça e ajudando as pessoas também, né, mãe Michele? Isso, eu sou muito agradecida ao Exu João Caveira, que é um Exu forte, um Exu de resposta, de trabalho, ao Exu Pantera, né? E assim, ó, eu acho que hoje assim a gente não vai citar, assim, como eu já disse em outros programas, eu passei por inúmeras casas, mas eu acho assim, ó, todas contribuíram enquanto foi bom, né? Quando deixou de ser, eu fui embora. E é assim que tem que ser. Enquanto a coisa tá boa para ambos, a coisa continua. No momento que já não fica mais boa, já não é mais uma relação de confiança, né? Porque um pai de santo a gente tem que eleger ele por afinidade. No momento que já não é mais bom, principalmente na Umbanda e na Quimbanda, a gente pode ter o nosso governo. No momento que eu me aprontei, eu até tentei continuar com algumas pessoas para manter assim a tradição de ter alguém, mas hoje já não é mais o caso. Hoje eu já tenho o meu governo, o Pai Lucas tem o dele, nós temos a nossa casa, e na Umbanda e na Quimbanda nós temos já os nossos axés, não precisamos mais de pai de santo. E assim, ó, foram inúmeras pessoas que passaram na minha vida, e eu não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, mas que hoje não estão aqui sendo citadas, como essas duas que eu citei, que foram pessoas que me ajudaram na saúde, que me ajudaram verdadeiramente, me ajudaram de coração, sem nenhuma exploração. E foram duas pessoas da qual eu não fui filha de santo. Olha que curioso, né? Foram pessoas assim de passagens, de simplesmente me deram essa ajuda. E, né, sou muito feliz, muito grata, porque hoje estou aqui com saúde, com a minha perna no lugar, né, passou a dor no abdômen, né, tenho a minha vida, nunca imaginei na vida abrir casa de religião, né, Pai Lucas, nem tu, né, Pai Lucas, nunca passou, foi uma missão que um dia a cigana Madalena chegou e disse para o Pai Lucas que era isso que ela queria tramelar com o povo, que ela queria que eu jogasse cartas, né, que eu atendesse, né, Pai Lucas, para nós foi uma surpresa. Até porque nós não tínhamos condições nenhuma, né, Pai Lucas, de iniciamos. E tem que se mostrar para falar pro pessoal também do jeito. Como a gente começou o tamanho da sala. Nós iniciamos assim, completamente. Uma sala 4x4. A Madalena veio, deu a ordem e foi assim como veio, foi, né? A gente comprou umas almofadas, um tapete. Os meus clientes iniciais, alguns, poucos estão comigo até hoje, mas iniciaram jogando a consulta no chão, sentado numa almofada, tipo essa aqui, e outra. Alguns eram idosos, era complicado, mas era assim, era uma sala vazia, um tapete, umas almofadas e um baralho. Isso nós já temos casa aberta há apenas 4 anos. E com certeza trouxe bastante crescimento, bastante resposta, bastante retorno. Né? Esse povo cigano que muitos criticam, porque hoje também virou moda, né, Pai Lucas? Todo mundo tem cigano. Ninguém tinha, agora todo mundo tem cigano. Vendem patuá falso de cigano, atendem em nosso nome por aí agora, né, Pai Lucas? Dão consulta usando o nome da casa, usando o meu nome. Até por isso quero dizer hoje, todos agora serão atendidos apenas por mim e pelo Pai Lucas, né? Não vai ter mais, nós não vamos mais colocar nenhuma pessoa a atender, porque os clientes, eles nos procuram, não adianta, a gente pode ter 10 atendentes, eles chegam aqui, eles querem o Pai Lucas, né? Com certeza. Então, a gente vai, até hoje, nossa ideia de fazer o programa sem a roupa de religião, que eu sempre faço, foi para que vocês observem bem, para que vocês percebam, às vezes, que quem vê cara não vê coração. Se eu e o Pai Lucas hoje for passear no shopping, de mão, as pessoas olham para nós, olhando para mim, eles imaginam tudo, qualquer coisa, menos, vamos dizer a palavra, não gosto de usar a palavra batuqueira, mas chamem do que quiser, um bandista, quimbandeira, batuqueira, mãe de santo, chama. Aquela pessoa que quer depreciar, ela usa, né, tudo, o feiticeiro, a bruxa,
Não me importa, Macumbeiro. mas o macumbeiro, seja o que for. Então, assim, ó, isso que sirva para você ver que o batuqueiro, o macumbeiro, ele pode ser tanto branca como negro, pode ser tanto velho, novo, baixinho, gordinho, não tem uma característica, né? Nós temos também que desmistificar, né, Pai Lucas, aquela ideia de que o batuqueiro é isso, o batuqueiro é aquilo. Não, nós somos pessoas normais, pessoas com cultura, pessoas com educação, pessoas com caráter, pessoas que realmente se comprometem, né? E sempre lembre, quando for pedir ajuda em alguma casa, como eu já disse anteriormente, que quem não tem, não pode dar. Aquilo que eu não tenho, que a minha entidade não faz por mim, ela não vai fazer por você. Então, sempre observem, né, aquilo que você busca, né, Pai Lucas? E também observe o seu vizinho. Às vezes você briga com o vizinho ele não vai fazer nada. Ele vai lá na casa de religião e larga um feitiço no teu portão. Às vezes, né, Pai Lucas? Por isso que a gente hoje resolveu fazer assim, ó, quebrar o estereótipo. O batuqueiro pode ser qualquer um, pode ser aquele colega de trabalho, pode ser aquele empresário que é seu concorrente, pode ser o seu funcionário, pode ser a sua esposa que está indo consultar escondido, o seu marido que está indo escondido, né, Pai Lucas? Pode ser a sua mãe que não quer o seu casamento, pode ser não gostou da nora. Então, assim, ó, não subestime ninguém. A pessoa vai quieta, né, Pai Lucas? Vai quietinho. Com indicação, sempre com indicação de alguém também. Então, e também não é bom, assim, subestimar as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente pensa que não, né? Que, como eu disse, se eu sair agora, assim como eu estou hoje trajada, eu sou bem recebida em qualquer lugar. Mas será que se eu entrasse vestida de roupa de religião, eles me tratariam da mesma maneira? Não tratam, né? As pessoas têm um preconceito. Também elas querem usar da magia, usar da força da religião, mas não querem que ninguém saiba. Tudo bem, mas aí depois fala mal. O batuqueiro. Mas ontem ela estava na casa do batuqueiro fazendo uma consulta, né? Não, às vezes nem só consulta, eles querem trabalho também, né? Lembrando também, quero lembrar aqui da semana passada, que o programa foi sobre as cartas ciganas, né? Foi só uma rápida pincelada, pessoal, nas cartas. Não, assim, ó, uma carta sozinha não quer dizer nada, você tem que fazer um curso, você tem que aprender, ou você tem que desenvolver sua espiritualidade, né? Como foi dito, você tem que ouvir também, não é só o baralho. E as cartas, elas sempre estão acompanhadas da carta anterior e da posterior. Então, é necessário ler toda. Não é só uma carta, não quer dizer nada, né? Então, assim, ó, não é aquilo ali, não serve como curso, como base. Aquilo ali é mais para a pessoa leiga, para não ser tão enganada como nós temos visto assim, aqui. Lembrando também o pessoal que as cartas é só um auxílio. Se quiser só um auxílio. Se quiser realmente mudar a sua situação, tem que executar um trabalho, tá? Então, também, lembrando, vamos dar os telefones, Pai Lucas. Então, entre em contato conosco, o pessoal que quer agendar um horário, venha conversar conosco, nos telefones 32286527, entre em contato, agende o seu horário. Quem sabe vem aí conversar, querer mudar a sua vida. Pode mandar a pergunta, né? Pode mandar a pergunta para o Facebook, Mãe Michele da Cigana, e também no e-mail micheledacigana@gmail.com. E o nosso site, www.programamagiacigana.com.br. Todos os dias, das 14 até as 24 horas. Tem agendamento também pela manhã, a partir das 10 horas, né? E alguns sábados, nem todos os sábados. Alguns sábados, tá? Eu e o Pai Lucas estaremos atendendo a todos dentro da nossa disponibilidade, porque às vezes a gente precisa que o Pai Lucas atenda ou eu atendo para o outro poder executar os trabalhos, né? Lembrando também que temos as consultas por telefone, também com pagamento adiantado, né? Nós também atendemos por telefone e pelo Face, mas daí tem que entrar em contato também pelo telefone. E deixando um breve recado, assim, a agência Amor Cigano, ela é uma agência séria, não está ligada à magia cigana, é apenas uma parceria da magia cigana, né, junto com a Rafaela, que é uma amiga nossa da casa, e é uma agência séria, é somente para as pessoas que estão buscando, que sofrem esse preconceito, como a gente falou hoje aqui. Você conhece alguém, quando diz que é batuqueira, a pessoa cai fora, né? Conhece alguém, quando fala que é de religião, a pessoa desiste do relacionamento. Tá indo tudo bem, a pessoa quis lá, dia 2 de fevereiro, levar uma florzinha para Iemanjá, perdeu o namorado.
Então é para unir essas pessoas que têm uma fé, não só a fé da Umbanda, nem a fé da Quimbanda, mas que são da nação, do Candomblé, que são nós não somos preconceituosos, nós também aceitamos os evangélicos, os católicos, os ateus. A magia cigana está ajudando nessa ideia, nesse projeto, mas não é nossa agência, né, para deixar claro. Então, você pode ligar lá para a terreira, se informar sobre o curso de carta cigana, pode se informar sobre o Amor Cigano, a agência da Rafaela, pode marcar uma consulta com a entidade, com a Maria Padilha, que olha que bom, né? Fui ajudada por essa moça da Maria Padilha e depois ganhei esse presentão de trabalhar anos depois com a Maria Padilha, que é um presente, uma pombagira de muita resposta, trabalha rápido, dá resposta rápida, né, Pai Lucas? Marque uma consulta com a entidade, aproveita que amanhã é segunda-feira, aproveita para mudar de vida. No próximo programa nós estaremos falando das cartinhas, porque já faz 2 programas que a gente não lê as perguntas, que a gente não esclarece, o pessoal fica cobrando, né? Mas era importante hoje fazer esse programa falando de por que minha escolha pela religião, né? E por que a gente tem essa missão, né? Em um outro momento nós vamos falar também como essa missão se iniciou para o Pai Lucas, né? Quando nós iniciamos há quase 9 anos atrás o nosso relacionamento, né? Que ele teve também uma experiência bonita com o povo cigano. Então nós vamos, ao longo aí da nossa caminhada aqui, a gente vai contando tudo. Então, pessoal, não perca o nosso próximo programa, vai estar bem legal também. A gente vai estar... vamos estar falando das pessoas que se incorporam em casa, assim, para dizer o que realmente ela não tem coragem, ela usa a entidade para dizer para as pessoas, né? Que é usar a entidade para dizer... Que ela não tem coragem. Que ela não tem coragem ou o marido para manipular a mulher para manipular o marido. Isso não caia mesmo. Nessa, hein? Fica esperto, tá? É isso que querem usar a entidade para estar dizendo algumas verdades. E também vão estar fazendo uma simpatia, fazendo uma oferenda para o povo cigano bem bonito. Ensinando você que está em casa, que quer agradar o povo cigano, como fazer essa bandeja. Não perca o próximo domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja aí domingo que vem conosco para ver essa oferenda linda do povo cigano. Muito obrigada pela oportunidade de falar minha trajetória religiosa hoje para vocês.